Fala galera, beleza? Eu sou Eduarda Toledo e esse é o Todos por Um. Chegamos ao terceiro episódio da nossa série sobre chamado. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre o processo de convocação do Senhor nas nossas vidas e como entender onde Ele quer nos usar. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que podem te impedir de viver os planos do Senhor. Então fica atento que alguma delas pode falar com você, tá? E quem vai estar comigo hoje para conversar sobre esse assunto importante é ele, pastor, escritor, marido da Kellen, pai da Sara, Israel Terra! Oi pessoal, tudo bem? Oi Eduarda, prazer estar aqui com vocês nessa participação especial aqui. Dá um abraço para todos vocês que estão aí, de aproveitar aí, quem sabe aí, interagir com o conteúdo, compartilhar ele. Que Deus abençoe, espero aí que vocês curtam esse assunto de hoje, que é bem importante, bem legal, vai ser um prazer participar disso aí. Você deve ter visto no título a frase inimigos do seu chamado. Pois é, eu quero te convidar agora a pensar aí do outro lado o que tem te pedido de viver o ID do Senhor. Nós listamos 5 coisas: apostasia, medo, desobediência, idolatria e ego. Então fica atento, tá bom? Bom, Israel, vamos começar pela primeira então, que é a apostasia. Em Timóteo, a palavra nos fala que essa será uma das evidências dos fins dos tempos. Nesse trecho, o Senhor nos alerta que é uma consequência da obediência a falsos ensinos que distorcem a palavra de Deus. Quem seguir por esse caminho se apostará da fé, ou em outras palavras, irá deixá-la de lado, né? Meu Deus, deixa eu lembrar. Isso anula aquela ideia de, depois que aceitei Jesus, não tenho mais que me preocupar, né? Porque muitas pessoas, depois que recebem um direcionamento mais específico do Senhor sobre seu chamado, pensam, Deus vai me usar para pregar, então não tenho mais que me preocupar, tudo bem eu dar uma caidinha, ou tudo bem eu não me comprometer tanto agora, afinal, como eleito, eu não tenho mais como me comprometer. Mas não é bem assim, né? A Bíblia mostra justamente o contrário. Essa, como outros trechos, nos mostram a preocupação do Senhor nos alertar sobre esse inimigo. Então, eu quero saber de ti, em um tempo em que a apostasia vai ser cada vez mais comum, como nós podemos nos preparar? Bom, nessa época que nós estamos vivendo hoje, né, especial do Covid, teve uma expressão muito forte, né, que é o assintomático, né, que é essa questão assim de a perda da sensibilidade, da questão assim a questão de sintomas, de não demonstrar sintomas. E uma dos sinais que muitas vezes a gente demonstra, né, de apostasia é quando você não sente mais o prazer, né? Então, na questão do chamado e apostasia, a Bíblia é muito clara, né? Você vai perdendo o prazer, você vai meio que se atirando nas cordas, isso é algo que meio que empurra, né, você a se tornar uma pessoa que caia em apostasia, né? Então, quanto mais você estiver sempre focado, assim, desejando, querendo mais, se envolver no reino do Senhor, buscar o prazer, não fazer por apenas a formalidade, né? Não fazer apenas, tem que fazer hoje, eu tenho que cumprir hoje e tal. A cada vez se reinventar mais, né? Acho que isso que é muito legal também, né? E ele é sempre desafiador, né? Todo dia você acorda, você tem um desafio, você sempre vai ter uma pessoa assim para você anunciar o reino de Deus, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na escola, enfim. Então, quando a gente coloca nesse objetivo assim que os valores do reino de Deus, eles são eternos e que todo dia a gente pode fazer a diferença com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, né? Esse desejo de buscar e de não se acomodar, né? Porque a apostasia ela tem esse lance assim da acomodação, e que nos torna daí cristãos assintomáticos, né, no meio disso tudo, né? Eu acho que uma das coisas assim que vem talvez antes da apostasia, então, com essa tua explicação, é o medo, né? A pessoa tá com medo de ser usada, então ela se acomoda num cantinho, porque esse sentimento de impotência e insegurança, ele faz com que a gente busque o favor das pessoas acima da opinião de Deus, né? E um bom exemplo, eu acho, de pessoas que não caíram nesse erro foram Pedro e João, quando eles ficaram diante do Sinédrio, né, que eles tiveram que falar com autoridades, e mesmo eles não tendo tanto conhecimento, eles não temeram aos homens, pelo contrário, eles confiaram no Senhor e foram usados pelo Espírito Santo para falar naquele lugar. E depois que eles foram soltos e eles receberam ameaças, eles não foram lamentar ou questionar o Senhor, mas eles se uniram em oração com a igreja, e essa oração, pelo menos quando eu li assim, trouxe uma surpresa, porque eles pedem que diante das perseguições, o Senhor dê a eles
ousadia para continuar anunciando a palavra. Então tu acha assim que uma das formas de vencer o medo é buscar por ousadia no Senhor? E o que seria pregar o evangelho ousadamente? Bom, o medo, né, eu acho legal assim nessa colocação que tu trouxe Pedro como um exemplo assim, uma pessoa que foi ousado. Só que o mesmo Pedro, quando tu lê ali, né, antes, tem uma história que conta assim que quando ele caminha na água e ele vê assim, o Senhor chama ele, vem cá Pedro, vem. E ele sai dali, então ele tá olhando assim, ele tá indo em direção, daqui a um pouco ele olha pro chão, ele já não vê mais o mestre, ele vê Pedro, ele vê ele, o ser humano. E o medo, ele faz parte do nosso lado humano, né? É muito comum nós estarmos diante de desafios e nós sentirmos medo. Não é errado você sentir medo, isso é algo muito comum, é algo natural. Então quando a gente fala assim de fé, quando a gente fala assim de romper o medo, de vencer, nós estamos falando de algo que rompe isso, né? E a fé é nos levar ao sobrenatural. E o interessante assim que Pedro, à medida que ele se aproxima, que ele começa a entender quem é o mestre dele, quem é Jesus, ele vai superando esse medo. O mesmo Pedro teve medo de dizer que ele conhecia Jesus quando Jesus estava lá, prestes a ser morto, né? Quando perguntava, mas tu andou com ele? Assim, não, talvez está se confundindo com outro aí, mas não sou eu. Então o medo muitas vezes ele nos separa, né, de realmente cumprir o chamado de Deus, de ir mais adiante do chamado de Deus. Então muitas vezes é isso, né? É quando você começa a entender quem é o Deus que você serve, é um detalhe. A ousadia ela vem porque você vai ter coragem, você vai querer anunciar, você vai querer levar adiante, né? Porque você sabe que é muito maior a eternidade, os valores eternos, eles são muito mais relevantes, eles são muito mais profundos do que simplesmente nós acreditarmos que é mais fácil você fugir, né? Você sentir medo. Então se você sente medo, né, Eduarda, cara, é algo super comum, mas ok, eu sinto medo, o que eu posso fazer para vencer isso? Então é conhecendo cada vez mais o nosso Salvador. Quando a gente conhece Jesus, você observa assim, o quão maravilhoso está com Ele, e o medo é só um detalhe, né? Romper esse medo acaba sendo só um detalhe. E pregar com ousadia é maravilhoso, né? É demais. Aquela adrenalina que dá de você anunciar Jesus. Você fica meio com medo assim, de chegar numa escola. Eu já passei por muitas situações assim, de entrar num ambiente onde você tem que ser ousado, né? De chegar numa sala de aula, às vezes, não falar de Jesus, mas anunciar o Evangelho através de outras palavras, outras formas, né? E você chega num ambiente assim de sala de aula e você começa a puxar, você começa a ser ousado, Deus vai te dando estratégias para dialogar ali. Então é demais, quando você sai depois, você viu que você cumpriu aquela missão, você venceu o medo, isso é maravilhoso. Acho que ousadia é ser isso, né? É você ser ousado, é você guerrear contra o medo e vencer, e depois ver aquela sensação maravilhosa, consegui vencer. E é muito legal isso que tu falou, né? Porque nem sempre serão palavras que vão dizer que tu fez alguma coisa com ousadia, as atitudes também. Tá, então vamos lá para o terceiro item da nossa lista, que é a desobediência. Em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, está a famosa história do jovem rico. Para quem não sabe ou não lembra, um jovem foi até Jesus e perguntou o que ele precisava para fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus falou para ele, começou a citar os mandamentos, e ele falou, e todos esses eu já observo, imagina só que maravilha, né? Aí Jesus fala, cara, só falta uma coisa. Vende os teus bens e dá aos pobres. E aí aquele jovem que por vontade própria tinha ido até Jesus, vai embora triste porque tinha muitos bens. Israel, essa é uma clássica história de meia obediência, digamos assim, né? Muitas pessoas respeitam a imagem de Jesus, até, digamos, obedecem o básico, mas a identidade dos verdadeiros filhos se revela quando ele, assim, exige uma coisa que toque em nós. Tu concorda que uma das formas do Senhor testar o nosso coração é mexer em pontos chaves da nossa vida? Já deve ter jogado várias vezes alguns joguinhos, que tem regras. Né? Tem regras, por exemplo, o Uno, né? O Uno é um jogo, quem não sabe jogar o Uno, né? Então ele tem todas aquelas regrinhas para você poder jogar. Mas às vezes, no exemplo do jovem rico, né, ele conhecia as regras do jogo. Ele conhecia direitinho. Só que quando era para botar em prática, saber de fato jogar como funcionava, a forma funcional de todo o conhecimento teórico, ele meio que entrou em choque, ele não conseguiu. Ele deu um bloco, sabe? Deu um bloco e ele achou muito melhor
virar as costas para tudo aquilo ali e voltar para a vida pacata dele, aquela vida teórica. Então você vê assim que ele era um jovem, ele tinha um grande conhecimento, né, das escrituras, ele sabia os mandamentos na ponta da língua, só que na hora em que ele foi confrontado, veja só que interessante, né? O confronto dele foi dois, né? O primeiro para começo de conversa, que era o próprio Deus que estava querendo que ele colocasse em prática o conhecimento teórico. Ele não estava sendo avaliado por um mestre, ele não estava sendo avaliado, ele estava sendo avaliado pelo próprio Deus, né? O próprio Deus encarnado em Jesus, que sugeriu a ele, ok, primeiro, você quer me seguir, você quer herdar a vida eterna? Ok, eu entendo, você já sabe todo esse conhecimento, beleza. Agora você pega tudo isso que você tem, né, você vende, dá àqueles que nunca tiveram a oportunidade que você teve, aí você me segue. Então o convite de Jesus era, cara, aplica as 6 partes finais do mandamento que revela o nosso relacionamento horizontal, né, de ser humano para ser humano, e depois você me segue, ou seja, obedece. Você acabou de confessar que conhece os mandamentos, mas na prática ele não conseguiu. Ele deu as costas e ele voltou. E muitas vezes aquilo que a gente tem, onde está o nosso coração, que faz com que a gente desobedeça a Deus, talvez não seja aquela riqueza daquele rapaz, né? Às vezes a gente tem tantas coisas assim para obedecer ao Senhor, para fazer a vontade de Deus, mas por egoísmo, né? Por tipo assim, cara, é tão difícil seguir a Deus, obedecer esse comando do Senhor, porque isso mexe, né, com a nossa natureza, mexe. Imagina ele ali, tudo aquilo que ele juntou, né? Por exemplo, um iPhone, qual é o último iPhone agora? É o iPhone, sei lá, 10, 11, 13, 14, não sei, 12. Né? iPhone 12, e tu ralou para comprar aquele iPhone 12 e tal, e daqui a um pouco o senhor fala assim, olha, pega esse teu iPhone 12 e dá para aquele cara lá que nunca teve condição. Então é um choque, o Evangelho ele provoca isso, só que o legal assim da obedecer a Deus, que nós não estamos obedecendo a um comando de qualquer um, nós estamos obedecendo ao comando daquele que nos criou. Então muda, quando a gente passa a entender quem é aquele que está nos dando o comando, tudo muda, né? E Jesus estava fazendo um convite, cara, vem para cá, tu não vai mais ter nada, mas agora tu vai estar completamente livre para depender de mim, tu vai estar completamente livre para receber de mim. E, ó, fica atento, galera, aí, que falou aqui. Bom, então chegamos no penúltimo item da nossa lista, a idolatria. No Antigo Testamento, Deus deixa assim bem claro o quanto ele abomina essa prática e Jesus reforça isso no Novo Testamento. Só que muito tempo passou e agora a gente lendo os relatos assim sobre as estátuas que o povo erguia, as imagens, os templos pagãos, parece tudo muito fora da nossa realidade, pelo menos da Igreja Evangélica Ocidental. Só que se a gente parar para pensar, isso pode estar mais perto do que a gente imagina. Quando algo se torna idolatria e, na tua opinião, quais são os ídolos do nosso tempo? Bom, a gente acabou de citar o exemplo de um rapaz que a idolatria dele estava no seu próprio conhecimento, né? A questão das suas posses. Então ali já não se fala mais na questão assim de um ídolo criado por mãos humanas. Ali estava se falando assim um ídolo chamado Mamon, né? As riquezas dele, as posses que ele tinha, né? Então, quando a gente vai à raiz, né, do mandamento, né, de não colocarás sobre ti outro ídolo, né, nem adorarás outra imagem, enfim, a gente está falando de tudo aquilo que substitui o lugar de Deus, né? Então, tudo aquilo que troca, tudo aquilo que você coloca, aquilo que deveria ser para Deus, você acaba substituindo, né? Hoje, na época lá do povo hebreu, eles adoravam a bezerros de ouro. Hoje, o ser humano ele adora a ídolos de carne e osso, né? Adora pessoas, né? Então, às vezes, a gente acaba substituindo Deus por tantas coisas, né? E coisas passageiras, né? Coisas que daqui a um pouco já não estão mais, a gente dedica tantas coisas, a gente acaba doando o nosso tempo. Eu não digo que é errado, né, você dedicar tempo para determinadas coisas, mas tudo aquilo que de fato drena o nosso tempo com Deus, drena o nosso tempo de devocional com o Senhor, isso acaba se tornando o nosso ídolo, né? Como nós falamos no exemplo do jovem, o ídolo dele estava nas posses, porque ele não conseguiu colocar o convite de Jesus em primeiro lugar. Para ele era aquilo que ele entendia ser certo e para ele não era certo
ele dividir os seus bens, né? Nem é dividir, né? Entregar completamente os seus bens e seguir a Cristo, né? E por isso que a palavra de Deus nada mais fala sobre ele que ele apenas era um jovem e rico, né? Não está nem o nome dele. Bom, se por um lado a gente tem a idolatria a outras pessoas ou coisas, por outro, a gente tem a idolatria a nós mesmos. Sim, galera, nós estamos falando do ego. Quem vive por essa perspectiva tende a atrair para si, né, toda a glória que deveria ser dada a Deus. Então eu queria saber assim, como a gente pode comemorar nossas conquistas, se alegrar com aquilo que a gente fez, mas sem cair nesse erro. O ego, muitas vezes, ele é uma armadilha traiçoeira, né? Porque ele nos traz uma sensação é uma sensação, parece que é uma coisa boa meio que maquiada. Porque quem não gosta de receber um elogio? Né? Quem não gosta de postar uma foto no Instagram lá e ver que essa foto bombou? Né? Às vezes você põe uma foto assim, você põe uma foto bem legal, um conteúdo bem legal, não dá muito like. Aí daqui a um pouco você põe uma foto assim e viraliza, dá muitos likes. E aquilo de certa forma mexe. E aí começa esse processo, né, de você saber lidar com o seu ego. O ego, ele é algo assim, não significa que você deve desprezar elogios. Não, sai daqui, não me adora, não sei o quê. Começa a desprezar assim, não me elogia não sei o quê. Porque eu tenho que defender, matar o meu ego e não sei o quê. Não, cara, de boas receber elogio. Não vai pagar do cara chato. Mas eu acho muito legal um livro, né, que uma vez Russell Shedd ele escreveu, que era sobre o mundo, a carne e o diabo, né, que ele fala, né, que nós temos esses grandes adversários e a carne ele acaba se tornando o nosso maior adversário, porque enquanto nós estivermos nessa carne, nós teremos que lidar com o nosso ego, né, todos os dias. Então, para vencer isso é saber administrar os elogios, né, que nós recebemos, saber ali o like, ali quando tu recebe aquilo ali, meu, que legal, é isso aí mesmo. E ao mesmo tempo, assim, fazer com que a glória de Deus não seja roubada. Né? Aquilo que é de Deus, eu sou apenas a ferramenta, Ele que escolhe, né, onde essa ferramenta vai ser usada, é saber que, meu, se é o teu nome aparecendo, tem pessoas que fizeram parte desse processo. Né, tem os meus pais, se hoje eu estou aqui, eu sou uma resposta da história dos meus pais. Né, se meus pais fizeram com que eu chegasse aqui, eles são resposta da história dos meus avós. Então é isso aí. Então geralmente o ego ele nos empurra para achar que tudo gira em torno de nós. Né, é nós, é o eu, né, o eu. Então acaba sendo difícil porque isso meio que te blinda, né, para enxergar o que está à tua volta. E quando se trata na questão do chamado, muitas pessoas acabam se perdendo na armadilha do ego, né? Porque para eles já não é mais a glória de Deus, né? A glória que vem deles, é a maneira como eu falo, é aquilo que eu faço, tudo eu, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não é? E se isso aconteceu porque foi por minha causa, se eu deixar de fazer, isso vai acabar, né? É tudo eu. E sendo que o Evangelho é nosso e tudo que nós temos hoje nas nossas mãos não foi porque uma pessoa colocou nas nossas mãos, foi porque várias pessoas. Jesus ele não chamou uma pessoa só, ele chamou 12 pessoas. Né? E 12 pessoas que tinham às vezes o ego muito aflorado ali, né? E Jesus tratava o ego deles, né? Tanto é um exemplo quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele não fala assim, orem para mim, ele já ensina eles a trabalhar o Pai Nosso. Né? Tipo assim, cara, ele não é o pai teu, ele não é o meu pai, é o nosso pai, para já trabalhar essa visão do coletivo e aos poucos já ir meio que ensinando o ser humano a domar o ego, né? Esse cavalo selvagem que às vezes nos derruba e nos machuca. Bom, galera, com essa aula agora final sobre ego, que a gente encerra esse episódio, infelizmente, né? A gente podia ficar mais tempo aqui conversando sobre isso. Bom, se você identificou alguma dessas coisas na sua vida, não caia no mar de remorso ou culpa. Comece agradecendo ao Espírito Santo por ele te ajudar a reconhecer isso. E busque mudança, que assim como aconteceu lá com a igreja de Coríntios, que essa tristeza que você está sentindo agora gere arrependimento. Israel, muito obrigada pela tua participação. Se despede aí da galera.
Isso aí então, pessoal, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, Eduarda, que tempo maravilhoso, eu espero assim de coração que alguma sementinha tenha caído no teu coração e que Deus abençoe a vida de vocês e tamo junto sempre. Galera, siga nas redes sociais, se você estiver assistindo pelo YouTube, aproveita agora para se inscrever, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou, até o próximo vídeo e tchau!